Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Dizer que estamos felizes, alegres por mais uma vez, irmãos, podermos estar na presença desse Deus maravilhoso. Diga comigo assim: o nosso Deus é grande. Graças a Deus. Abra sua Bíblia. Enquanto você vai abrindo a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, eu quero fazer menção do pastor Elcio, que está conosco nesta manhã, a minha cunhada Gilza, parece que eu vi a Gilza aí, ela está aí também? Está ali. Pedro, pastor Elcio é meu irmão, louvo a Deus pela vida deles que estão aqui conosco nesta manhã. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 8. Texto bastante conhecido de todos nós, mas foi o que o Espírito Santo colocou no meu coração para compartilhar convosco. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Amém? Vamos ler novamente esse versículo? Vamos lá. Vamos ler juntos. Ali no telão nós temos ele. Você pode ler em alta voz. Vamos lá, 1, 2, 3. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amém? Tome seu assento nesta manhã, nesse período de tempo que nos resta. Nós queremos compartilhar com os irmãos aquilo que Deus colocou no nosso coração. Então, irmão, foi dita pelo próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele estava já partindo, saindo da terra, terminando o seu ministério terreno. Jesus já estava terminando, nos finalzinho do seu ministério terreno, e ele estava retornando ao céu. E ele chama os discípulos e dá esse conselho, na verdade um conselho, mais uma ordem, Jesus está apenas afirmando o que é que aconteceria com os discípulos. E uma das coisas mais importantes que nós podemos ver, ou que eu quero compartilhar com os irmãos, é a razão por que Jesus disse isso para os discípulos. Por que Jesus disse isso para os discípulos? Mas recebereis poder. Na minha versão diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Eu estava conversando com o irmão Giovanni essa semana a respeito do Espírito Santo, descida do Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, nós estamos na lição da Escola Bíblica Dominical estudando sobre o Pentecostes, sobre a pessoa do Espírito Santo. E o que é o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele não é uma influência. O Espírito Santo, ele não é uma força positiva, simplesmente uma força positiva. O Espírito Santo não é simplesmente um pensamento ou uma criação da mente humana, dessa nossa capacidade neurônica, nervosa, de criar as coisas. Não, o Espírito Santo, ele é uma pessoa da Trindade, ou seja, ele é Deus. E Jesus está exatamente no finalzinho do seu tempo na terra, e ele está prometendo à igreja que ele iniciou com a pregação da palavra, lá no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos. A gente vê quando o Senhor Jesus Cristo chega, e João já havia chamado os filhos de Israel ao pleno arrependimento, e Jesus chega então e disse: o Evangelho já está entre vós. As boas novas de salvação. Que evangelho é esse? Esse evangelho, ele veio para ser pregado, para concluir ou para iniciar a passagem, a saída do tempo da lei, para entrarmos no tempo da graça, sairmos do tempo onde as pessoas viam as tábuas da lei, a lei escrita em tábuas, a lei escrita por fora, sair desse espaço, sair dessas limitações e passar para o espaço que nós chamamos de o período da graça, ou o período do Espírito Santo, ou dispensação do Espírito Santo. Quando Jesus está iniciando o seu ministério terreno, pregando a palavra de Deus, ele está trazendo as boas novas que iria salvar toda a humanidade. Mas eu queria chamar a sua atenção para uma coisa interessante. Qual era a diferença do que se pregava na lei e a diferença do que se prega na graça?
Por que que Jesus, então, trouxe essa palavra, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo? E aí, depois que esse poder descer, é que vocês vão se tornar testemunhas. Preste atenção, antes que o Senhor Jesus Cristo viesse na terra, os profetas pregavam, né? Aqueles que eram santos do Velho Testamento, eles anunciavam também, pregavam a palavra, mostravam a santidade, diziam que o povo precisava de viver na presença de Deus. Eles condenavam o pecado, eles anunciavam que Jesus, ou seja, que Deus exigia santidade. O profeta Isaías falou dessa salvação, o profeta Zacarias falou dessa salvação, o profeta Daniel falou dessa salvação, os demais profetas do Velho Testamento, todos os escritores do Velho Testamento, que aproximadamente 32 escritores do Velho Testamento, eles anunciavam a salvação, falavam sobre a outra dispensação que viria. Por exemplo, o profeta Ezequiel, ele falou que nós iríamos sair de um período de limitação, entrar em um período de graça, aonde as coisas não se vinha de fora para dentro, mas se saía de dentro para fora. Aí é que está a questão. Jesus chegou na terra em que 400 anos o Espírito Santo não falava na terra. 400 anos, desde o último livro da Bíblia Sagrada, que é o livro de Malaquias do Velho Testamento, até o primeiro escritor do Novo Testamento, chamado Mateus, passou-se um período chamado de período interbíblico de 400 anos. Isso significa dizer que o Espírito Santo não falava através dos profetas. É claro que nós que conhecemos um pouco da teologia, sabemos que nesse período de tempo houve algumas famílias, alguns nomes que se destacaram, por exemplo, Macabeus, mas não eram pessoas que eram usadas pelo Espírito Santo para trazer uma palavra de esclarecimento para o que estava acontecendo, porque dos profetas vieram até Malaquias e parou, e depois surgiu outra vez com João, 400 anos depois. Nesse período, o Espírito Santo nem como conta-gotas descia sobre a terra. É por isso que o profeta Isaías fala que houve trevas, a noite, trevas aqui é num sentido espiritual. Não havia a voz de Deus, não havia quem falasse em nome de Deus, não havia quem tinha uma palavra profética da parte de Deus. E aí, no meio dessas trevas, a Bíblia diz que resplandece a luz. E que luz é essa? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 400 anos depois, Jesus Cristo aparece, e aí o escritor aos Hebreus, ele revela isso para nós, dizendo: havendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, aí ele diz assim: a nós, nesses últimos dias, ele falou pelo Filho. Que Filho é esse? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele veio e pregou o evangelho da graça, o evangelho que cura, o evangelho que salva, o evangelho que transforma, o evangelho que liberta, o evangelho que traz a paz, o evangelho que acende a luz, o evangelho, aquele evangelho que eu e você aceitamos e estamos aqui nesta manhã adorando e bendizendo aquele que vive e reina para todos sempre. Irmãos, quando eu falo do Evangelho, eu me lembro de Paulo aos Romanos, porque eu não me avergonho do Evangelho de Cristo. Por que, Paulo, que você não tem vergonha? Eu posso apanhar, eu posso sofrer, podem até me matar, mas é o poder de Deus que salva, é o poder de Deus que cura, é o poder de Deus que transforma. O Evangelho é aquele que muda o homem. Aleluia, louvado seja Deus. O que os profetas pregavam, o que Isaías pregou, Malaquias, Amós, Ageu, Jonas, Abacuque, o que eles pregaram, Sofonias e outros mais, Daniel, o que eles pregavam era apenas de fora para dentro. Era apenas, chamavam você para ouvi-los. Ouçam-me, eu preciso anunciar a vocês. Eu falo com vocês, era apenas palavras que saíam da boca dos profetas, e isso vinha da parte de Deus, mas vinha em direção a você.
É uma coisa que você, ou você aceitava, ou você não aceitaria. E eles recebiam a palavra, anunciavam. Você lembra de Noé? Noé pregava o evangelho. Não existia diferença desse evangelho que nós pregamos, o próprio Jesus. Ele fala sobre isso, que os dias que antecedem a volta do Filho do Homem serão como os dias de Noé. Que ele falava, anunciava, mas o povo só queria comer, beber e viver em regalias e não davam atenção, porque o evangelho vinha de fora para dentro. Você era o receptor das palavras, ou você recebia ou você não recebia. Mas, aleluia. O escritor aos Hebreus, no capítulo 8, e o versículo 8, ele vai falar que Deus outrora, Deus falava através dos pais pelos profetas, mas agora ele fala através do Filho. A forma do Filho falar é diferente da forma dos profetas falar. Louvado seja Deus. Isso é maravilhoso. Os escribas, os judeus, quando estavam ouvindo Jesus nas suas prédicas, pregando a palavra nos seus sermãos, um olhava para o outro e dizia: quem é esse homem? Que homem é esse? Tem uma diferença nas palavras dele. É diferente, a gente escuta os escribas, escuta aqueles que estão anunciando e mostrando a palavra. Quando a gente escuta esse, é diferente. A gente escuta aqueles, vem no ouvido, a gente escuta esse, queima por dentro. Aleluia. Oh, Ramandaraba Shurimiaia. Qual era a diferença? A diferença era exatamente, oh, aleluias, é que no dia em que Jesus começa aos seus 30 anos de idade, presbítero, que ele está para começar o seu ministério, João estava batizando no Jordão. Lá estava João batizando para o arrependimento. Batizava um, batizava outro, batizava outro. De longe, Jesus vem andando para a beira do Jordão. Vem caminhando o mestre para a beira do Jordão. João para. João para e diz: eis aí o Cordeiro de Deus. Esse sim não denuncia o pecado do mundo como denunciou os profetas. Ele tira o pecado do mundo. Você pode levantar sua mãozinha santa e dar glória a Deus. Os profetas denunciavam, mas não podia fazer nada. Os profetas denunciavam, mas não tinha condição de salvar ninguém. Mas esse aí não só denuncia, ele não denuncia, ele tira o pecado da humanidade. Aí Jesus está se aproximando. João, vim para ser batizado. Não. Não, eu não posso batizar o Senhor, quem sou eu? Não, não sou digno, não posso. João, faça isso, porque convém cumprir com a justiça. João batiza Jesus. Quando João batiza Jesus, vem descendo do céu. Oh, aleluias. Uma pomba, vem descendo sobre ele, vem descendo sobre ele, descendo em forma corpórea de uma pomba. Que desceu não foi pomba, em forma corpórea de uma pomba. Muita gente fala, é uma pomba que desceu. Não é uma pomba. Em forma não é o que é. Em forma, aparentemente é uma pomba. O Espírito de Deus vem descendo sobre o Senhor Jesus Cristo. E uma voz brada do céu: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Quem adora nesta manhã, aleluia. Oh, Ricalaba Shurimiai, aleluias. Aleluias. Como Jesus disse que era para se cumprir com a justiça, dali para frente, o Espírito Santo tomou conta de Jesus. Dali para frente, ele chega numa cidade e opera um milagre. Chega na outra, opera um milagre. Chega na outra, opera um milagre. Chega na outra, opera um milagre. E você sabe por quê que queimava no coração das pessoas quando ouvia Jesus? É porque era o Espírito Santo, o único que tem o poder de entrar dentro do homem e colocar as palavras lá dentro. Os profetas vinham pelo ouvido, o Espírito Santo passa pelo ouvido e vai no coração, no homem interior, e diz: você precisa de Jesus.
Oh, eu queria que você glorificasse a Deus nesta manhã pelo Espírito Santo, pela presença do Espírito Santo. Quantos aqui sentem a ação do Espírito Santo na sua vida? Eu queria que você fechasse os seus olhos agora e pensasse um pouquinho na pessoa do Espírito Santo. Que personagem linda, que personagem maravilhosa. Deixa eu dizer, quando a gente ler a Bíblia Sagrada de Gênesis até 400 anos depois de Malaquias, a gente vê a ação de Deus Pai Todo-Poderoso sobre a terra. Quando a gente chega em Mateus, até o final do Mateus e dos 4 evangelhos, no início de Atos dos Apóstolos, a gente vê a ação de Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, implantando o evangelho na terra, transformando a vida dos homens. Mas depois da morte de Jesus, da sua ressurreição e a sua ascensão ao céu, abre-se a porta e até hoje está a ação do Espírito Santo sobre nós aqui nessa terra. Você tem ele aí, meu irmão, você tem ele aí. Quando você anda pela rua, é o Espírito Santo que está na sua vida. Quando as lágrimas descem dos seus olhos, é o Espírito Santo que está atuando na sua vida. Adore, adore, adore ao Senhor nesta manhã. Oh, rimanda rabachurimiaias. Quando Jesus sobe, aleluia. E aqui está. Alguns dizem que aqui acontece a inauguração da igreja. Bom, irmãos, eu queria que você entendesse essa palavra inauguração. Para a gente inaugurar alguma coisa, essa coisa tem que ter começado antes. A preparação. Ninguém vai falar assim, eu vou inaugurar hoje uma igreja se não tiver começado a igreja ontem. Ontem eu me refiro a um pequeno espaço de tempo passado. Os irmãos estão me entendendo? Por exemplo, quando eu marco a inauguração de um templo, eu já estou trabalhando nesse templo há meses, preparando, fazendo a fundação, levantando as paredes, não é assim? Levantando as paredes, colocando as portas, preparando. A casa ficou pronta, mas precisa ser inaugurada. A casa ficou pronta, mas a pedra fundamental foi lançada, construímos, fizemos o piso, cercamos, tampamos, cercamos, fizemos o pátio, fizemos tudo, o quintal da casa e tudo. E agora, inauguração. Foi exatamente isso que acontece aqui. Em Atos capítulo 2. Jesus começa a lançar os fundamentos da igreja. Chama os apóstolos, chama os 12 apóstolos, os discípulos, homens cheios de graça, cheios de poder. Não eram todos cheios de cultura. Talvez o mais culto fosse Judas, Mateus, fossem os mais cultos, mas os outros não eram muito cultos. O fato é que Jesus investe em pessoas. Oh, glória a Deus! Jesus investe em gente. Jesus investe em você que é analfabeto. Jesus investe naquele que é semi-analfabeto. Jesus investe naquele que é intelectual. Jesus investe no cientista como Daniel. Jesus investe em todo ser humano, porque ele sabe que cada um de nós temos o nosso potencial. E ele chama aqueles 12 homens, desde um pescador a um cobrador de imposto, a um homem intelectual. Jesus chamou, investiu e disse, olha, aleluia, é com vocês que nós vamos inaugurar a igreja. E naquele dia, ele diz o seguinte, olha, vai para Jerusalém. Lá em Lucas, se eu não me engano, capítulo 24, 42, alguma coisa assim, me foge a memória. Vai para Jerusalém, fica lá, até que do alto sejais revestidos de poder. Isso não significa dizer que os discípulos não tinham o Espírito Santo. Me deixa dizer para você, eles só foram para Jerusalém porque foram enviados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo os conduziu, porque a minha Bíblia diz que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Mas eles não precisavam somente do Espírito Santo. Eles precisavam que o Espírito Santo pudesse agir através deles. E aqui está o cerne da mensagem nesta manhã. É por isso que Jesus disse, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E aí, depois que isso acontecer, ora, os discípulos já tinham o Espírito Santo.
Os discípulos já eram cheios, já tinham o Espírito Santo, já tinha, na verdade, eles só seguiram Jesus porque o Espírito Santo os impulsionava. A ação do Espírito Santo até ali era a mesma ação que nós vemos na Velha Aliança. Era a mesma ação que a gente via no livro de Gênesis, quando a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O Espírito Santo estava lá. Sabe por que ele estava lá? Porque ele é Deus. Aleluia. Ele é a força motivadora. Ele é a força motivadora. Ele é a força que te tira da inércia. O Espírito Santo é o poder que agita, que faz as coisas acontecerem. Ele que está aqui nesta manhã tocando na sua vida. Oh, remandarabashuremiaias, aleluia. Mas Jesus fala com os discípulos, o que vocês precisam, Jesus já havia recebido esse poder. Jesus já havia recebido esse poder. A manifestação do poder na vida de Jesus talvez não tenha sido a mesma manifestação do poder na vida dos apóstolos. Nós precisamos entender isso. Talvez não tenha sido a mesma maneira. Da forma que veio sobre Jesus foi forma corpórea de uma pomba. Sim ou não? Diga, forma corpórea de uma pomba veio sobre Jesus. Não é isso que está escrito no texto sagrado? Mas olha bem, os discípulos agora precisavam dar continuidade ao que Jesus começou. E Jesus começou debaixo da manifestação do Espírito Santo. Agora os apóstolos precisavam dar continuidade. Para continuar, os apóstolos não podiam estar sozinhos, simplesmente com a convicção de que eles tinham Deus e de que eles estavam pregando a verdade. Precisava de um revestimento. Precisava de algo mais. O pastor Gesiel Gomes explica isso muito bem quando ele tira o paletó e diz, eu estou vestido com a camisa. Mas quando eu recebo o Pentecoste, eu estou revestido com o meu paletó. O que é que significa isso dizer? Os discípulos precisavam de mais autoridade para dar prosseguimento. Jesus precisou, simplesmente para cumprir com a justiça, a forma corpórea de uma pomba desceu. Quando os discípulos estão em Jerusalém, Jesus já tinha subido. 10 dias, oh aleluia. De repente, não veio uma pomba, mas veio como um vento. Antes veio como uma pomba. O Espírito Santo agora vem como um vento veemente, como um vento veemente e impetuoso, e encheu a vida dos discípulos. Você pode dar glória a Deus nesta manhã? Aleluia, e esse Espírito Santo está aqui conosco nesta manhã. Feche os seus olhos, vê se você pode sentir a presença desse Espírito Santo aqui nesta manhã. Aleluias. 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 Agora preste atenção. Você sabe por quê e para quê? Mas recebereis poder ao descer sobre vós. E eu encerro aqui. Estou encerrando. O Espírito Santo. Você sabe por quê? É porque os discípulos, eles precisavam de quando... Oh, aleluia. Isso é muito maravilhoso. Preste atenção. Preste atenção. O homem é composto. Quais são os 3 elementos do homem? Diga comigo, corpo, alma e espírito. E é interessante que quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, ele diz o seguinte, que nós devemos conservar, preservado, todo o nosso, olha o que Paulo diz, todo o nosso espírito, alma e corpo. Paulo não começa de fora para dentro. Paulo começa de dentro para fora. Espírito, alma e corpo. Aí está a diferença. É que muita gente quer viver da casca, da aparência. A aparência pode até parecer santa. A aparência pode até parecer bela. Mas o interior é que vale. Quando os discípulos iriam pregar a palavra, eles não poderiam pregar como pregavam os fariseus, como pregavam os saduceus, como pregavam os escribas, que pregavam e se as pessoas dissessem simplesmente não faço isso, não faço aquilo, não faço aquilo outro, não faço aquilo outro, não tem problema. O seu interior pode estar de qualquer maneira. Se você está mantendo a aparência, ok. Jesus não aceitou isso no meio dos discípulos. Ele diz, tem que começar de dentro para fora. Aleluia.
Em 8:8 de Hebreus, eu quero dizer, lá está escrito que tudo começa do fundo da alma, do interior. A lei que vocês observavam nas tábuas vai estar escrita no seu coração, no seu homem interior. A mudança começa de dentro para fora. E os discípulos jamais iriam entrar dentro de uma pessoa, mas o Espírito que entrou nos discípulos naquela manhã. Oh, aleluia. Oh, Ramandarabashurimiai, aleluia. Você não sabe o privilégio que você tem de ser um pregador do evangelho genuíno. Porque quando você abre a boca, você fala, mas quem pega as palavras que saem de dentro de você é o Espírito Santo que sai pela sua boca e vai e entra nos ouvidos de uma pessoa e desce lá no fundo da alma e começa a queimar, a mexer. Só o Espírito Santo muda uma pessoa. Oh, Rabacalaba, o tempo não me permite, vamos ficar de pé, irmãos. Aleluia. Oh, oh, mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Isso significa dizer que você recebe a presença do Espírito Santo. Pregadores do Evangelho, anunciadores da palavra de Deus. Quando você abrir a boca, não pode sair palavras simplesmente intelectuais ou do seu intelecto. É preciso sair palavras do seu interior, que vai mexer com a alma da pessoa que você está pregando. Somente o Espírito Santo entra dentro da pessoa e começa a fazer uma transformação. Oh, Rabashurimi Cantarai, aleluia. Oh, eu queria que você fechasse os seus olhos e agradecesse a Deus pela presença do Espírito Santo. Vamos começar a clamar pelo Espírito Santo, a buscar ao Espírito Santo. Vamos começar a pedir: Espírito Santo, desça sobre mim, venha estar comigo, venha encher a minha alma, venha encher o meu coração, venha encher a minha vida, para que eu possa pregar diante dos homens com a graça, com poder, com autoridade. Oh, remanda rabashurimiaia. Quantos querem a presença do Espírito Santo? Alabachandaraias. Aleluia. Oh, vem me visitar hoje aqui, Espírito Santo. Comece a clamar: vem me visitar. Pode adorar, pode adorar. Oh, estamos chegando ao final deste culto. Ah, como eu gostaria de continuar ministrando essa palavra ao seu coração. Como eu gostaria de continuar. Aleluia. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo. Olha que coisa linda. Quando você abre a boca e que você está cheio do Espírito Santo, suas palavras são como flecha que atinge o âmago da alma do seu ouvinte. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Se você puder, levante a sua mão assim para o céu e diga: venha, Espírito Santo, me enche. Faz meu coração Oh, Santo Espírito maravilhoso. Oh, Santo Espírito maravilhoso. eu quero viver algo novo. Esse Espírito, Santo Espírito, que precisa chacoalhar a igreja nesses últimos dias em que nós estamos vivendo. Às vezes você fica assustado. Ah, o diabo arranjou no inferno esse coronavírus para vir sobre a terra. Será que foi o diabo? Será que não é Deus permitindo vir perseguições, lutas, para a igreja levantar a cabeça e buscar a presença do Espírito Santo? Tem gente que acostuma. Ah, não tem jeito mesmo.
Deus está falando, Deus está falando, Deus está falando, e a gente está culpando o diabo. Coronavírus não é nada. É apenas uma doença e pode servir de um veículo para te levar ao encontro de Deus. E daí? O que você precisa na hora de crise é ser cheio do Espírito Santo. Ele está aqui nesta manhã. Se encha. Diga com certeza, diga com sinceridade. Espírito Santo, venha sobre mim, vem. Diga, Espírito Santo, eu quero viver algo novo. Para pregar o evangelho que Jesus pregou, só depois do Pentecostes. Mas não, para pregar o evangelho que Jesus pregou, tem que ser cheio do Espírito Santo. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Que Deus abençoe você. Que Deus te encha do Espírito Santo. Faz o seguinte: vem para a escola dominical nas terças-feiras. Venha buscar o Espírito Santo. Venha falar, Espírito de Deus, me enche. Não vamos viver sem o Espírito, porque é o Espírito que vai levar a noiva para encontrar com o noivo nas nuvens celestiais. Levante a sua mão comigo para o céu, se você puder, e diga: eu quero o Espírito. Vai dizer: eu quero o Espírito Santo, eu quero o Espírito Santo. Quando aqui, para você pegar, o primeiro que tem que ser mudado é você. Depois você vai transmitir a mudança que está em você para o outro, e ele vai ser mudado. Presbítero Valdeci. Glória a Jesus. Que bênção, né, meus irmãos? Glória a Deus. Glória a Jesus. Deus falou conosco. Toma seu assento por um minuto, meu irmão. Glória a Jesus. Quero reforçar aqui o que o pastor Teos disse da escola dominical. Estamos estudando sobre a atuação do Espírito Santo. Venha, meu irmão, para buscar mais sobre o Espírito Santo. Venha buscar mais de Deus. Eu fiquei feliz, meus irmãos, nesse início desse trimestre, porque nós temos comprado as lições, muitas lições têm soprado ali, ficado bastante lição. E eu fiz o mesmo pedido, o mesmo tanto de lição, veio, e para a honra e a glória do nome do Senhor, só tem uma lição ali, só está sobrando uma lição. Eu até conversei com o evangelista Giovanni, e falei: nós vamos ter que pedir mais lição, vamos ter que ir nessa PAD, pegar mais lição, porque eu creio, meu irmão, eu creio que essa igreja vai estar cheia de volta aqui, aprendendo. A escola dominical, meus irmãos, desde pequeno, e eu vou na escola dominical. A escola dominical é um curso que nós estamos fazendo, que você só vai pegar o seu diploma lá no céu. Não acaba, é para toda a vida, é até a volta de Jesus. Nós temos que estar aprendendo a palavra do Senhor, porque os dias são maus. Nós vemos aí como está difícil viver no mundo hoje, como está difícil. Nós temos que aprender a palavra do Senhor, que o Senhor Jesus vai nos dar discernimento. É aqui, meu filho, é aqui, minha filha, que você tem que passar. Isso através da palavra do Senhor Jesus. Glória a Deus. Estamos aqui também, mais um pedido de oração. Edilane Godoy está pedindo oração. Vamos orar, meus irmãos, uns pelos outros. Nós estamos atravessando um momento difícil, mas nós sabemos que o Senhor Jesus, Ele está conosco todos os dias.
todos os dias o Senhor está com você. Ele não te desampara em momento nenhum. Eu creio que o Senhor Jesus está conosco todos os dias. Vamos orar ao Senhor. Glória a Deus. Quero convidar os irmãos para colocar-se de pé. Vamos fazer uma oração. E logo após o pastor Tâncio vai estar impetando a bênção apostólica. Glória a Jesus. E terça-feira estamos aqui para a honra e a glória do nome do Senhor. Glória a Deus. Oremos ao Senhor. Querido Deus, glorioso e amado Pai, estamos, Jesus querido, diante da Tua presença, meu Pai. Obrigado, Jesus querido, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, meu Pai querido, pelas bênçãos recebidas de Ti. Pai, eu quero apresentar a Ti, Jesus, todo pedido de oração, Pai querido. Que o Senhor possa, Jesus, visitar os Teus filhos, Pai. Ó Deus, a cada um, Jesus, que o Senhor conhece a necessidade de cada um. Que o Senhor possa suprir, Pai, a necessidade dos Teus filhos, neste momento difícil que nós estamos passando. Mas o Senhor conhece e sabe a necessidade de cada um. Seja conosco, Pai querido, para a honra e a glória do Teu nome. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos e que todos juntos digamos amém.